conversando sobre as interações positivas ou harmônicas. Você já parou para pensar que na natureza, as espécies não vivem isoladas? Muito pelo contrário, elas estão o tempo todo interagindo entre si. Quando essa interação acontece entre espécies diferentes, chamamos de interações interespecíficas. E hoje vamos falar das interações positivas ou harmônicas, aquelas em que pelo menos uma das espécies sai ganhando e nenhuma é prejudicada. Vamos começar pelo mutualismo. Esse é o tipo de relação em que as duas espécies se ajudam tanto que não conseguem viver uma sem a outra. É o chamado mutualismo obrigatório. Quer um exemplo? Os cupins. Eles comem madeira, certo? Mas a celulose da madeira é impossível de ser digerida sozinha por eles. É aí que entra um protozoário chamado trichoninfa, que vive no intestino dos cupins e secreta enzimas para digerir essa celulose. Resultado: o protozoário ganha abrigo e comida, e o cupim recebe alimento digerido. Um ajuda o outro de forma indispensável. Outro caso famoso são os líquens, que você já deve ter visto em troncos ou pedras. Eles são uma associação entre fungos e algas ou cianobactérias. O fungo protege e fornece sais minerais, enquanto a alga faz fotossíntese e produz carboidratos para alimentar os dois. E ainda temos as micorrizas, uma parceria entre fungos e raízes de plantas. O fungo fornece sais minerais e a planta dá carboidratos. Viu como a cooperação é essencial na natureza? Agora, existe também um tipo de relação onde as duas espécies se ajudam, mas não dependem uma da outra para sobreviver. É a protocooperação ou mutualismo facultativo. Um exemplo curioso é o do caranguejo eremita com as anêmonas do mar. O caranguejo pega uma concha vazia para se proteger e coloca algumas anêmonas em cima dela. A anêmona, com seus tentáculos urticantes, afasta predadores e, em troca, ganha transporte e comida extra. Outro exemplo bem comum está nas relações entre plantas e polinizadores. As abelhas, por exemplo, recebem néctar como alimento e, ao mesmo tempo, ajudam as plantas a se reproduzirem. E não para por aí. Os animais frugívoros que comem frutos também são parceiros das plantas, porque ao comerem os frutos espalham as sementes. Quer mais um exemplo interessante de protocooperação? No Parque Estadual de Itapuã, no Rio Grande do Sul, existe uma relação entre uma bromélia e um cupim. A bromélia cresce sobre rochas e acumula poeira, formando um solo entre suas folhas. O cupim usa esse solo para viver e se alimentar dos restos de folhas e flores da bromélia. Em troca, a planta aproveita os sais minerais das fezes do cupim. É ou não é uma parceria inteligente? Agora vamos falar de relações em que apenas uma espécie se beneficia, e a outra não é afetada. Esse é o caso do comensalismo. Por exemplo, a garça vaqueira segue o gado pelos pastos e aproveita os insetos que se levantam com a movimentação dos bois. A garça ganha alimento, e o gado não ganha nem perde nada. Outro exemplo são os abutres, que comem restos de presas deixadas por outros animais como leões. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo, em que uma espécie vive sobre outra, apenas para ter abrigo sem prejudicá-la. Já viu aquelas orquídeas ou bromélias que crescem no tronco das árvores? Elas são chamadas de epífitas do grego sobre a planta. Elas se beneficiam por conseguir mais luz solar, mas não tiram nada da árvore, apenas usam como suporte. Musgos, samambaias e líquens também fazem isso. Percebeu como a natureza é cheia de parcerias inteligentes? Em algumas, as espécies são tão dependentes que não conseguem viver sem a outra. Em outras, é só uma ajudinha mútua que facilita a vida. E em certos casos, uma espécie pega carona no benefício, sem causar dano nenhum. Até nossa próxima conversa!